Esse aqui é o seu programa Papo Cabeça número 21, aqui na Rádio Difusora Sul FM 105,1. Eu queria mandar um abraço aqui para um ouvinte que mandou uma mensagem via o site da rádio, tá? Que é o Ronaldo Gutierrez. Ronaldo, obrigado por você estar escutando a gente. Quem quiser pode entrar lá no site da Rádio Difusora Sul e mandar mensagem para a gente. E também mandar um abraço para o Adriano, tá? Que está nos escutando também, mandou mensagem aqui, pediu para a gente dar um alô. Bom dia para você também, Adriano. Gente, é muito importante que a gente saiba que existe um futuro. Nós já tivemos um passado aí da questão da política no Brasil. E temos um presente hoje que a gente estava falando aqui, que é a questão das pessoas não abandonarem seu cargo, não continuarem perto do povo. Isso é uma estratégia que agora está sendo muito utilizada para continuar seu trabalho, continuar ganhando dinheiro junto ao povo que elegeu você. Mas a pergunta que não quer calar é: qual será o futuro, tá, dessa nova liderança política? Será que tem futuro, né? Como é que estão nossos jovens com tanta informação, né? Com WhatsApp, com tanta coisa imediatista? Porque o que a gente percebe é que é tudo muito rápido, né? A informação ela é consumida muito rápido, precisa de novidade. E como é que fica essa questão da politização, né? De preparar esse jovem para essa nova, assumir essas novas posições de liderança, né? Para realmente a gente ter, mais do que dirigentes, a gente ter líderes, tá? E eu queria saber da opinião do Marco Aurélio, que trabalha com jovens, já estávamos até falando sobre isso, né? O Marco Aurélio trabalha com jovens de 15 até 18, não é isso, Marco Aurélio? Não, tem pessoas 30, 35, 40 anos, preparando também para concursos, para vestibulares, né? Mas assim, eu acho que a palavra-chave que você colocou sobre o futuro da política e imediatamente associou ao que eu penso que seja justamente o fiel da balança. Eu acho que o futuro da política passa pelo jovem. Passa pelo jovem. Vejamos Imperatriz. Imperatriz tem hoje, segundo as informações atualizadas daqui do TRE, 149 mil eleitores. 149 mil eleitores. Sabe quantos por cento são jovens? Entre 16 e 35 anos? Eu gostaria. 45%. 45% do eleitorado. Gostei desse número, né? Gostei do número. Repete aí. Repete aí qual é o percentual. 46%. 45%. É importante, até nisso, vai né? cometer um crime eleitoral bem aqui, sacana. Tu vai receber 45%. Então imagina, um percentual de quase metade do eleitorado de Imperatriz é justamente o eleitor entre 16 e 35 anos de idade. Então, quer dizer, eu acredito que o futuro da política, ele passe, isso não é só Imperatriz, é em todo o Maranhão, é em todo o Brasil. Ele passa necessariamente por uma política que tenha que discutir os problemas da juventude e firmar compromissos com a juventude. As políticas públicas, seja de geração de emprego, de educação, de qualificação, com escolas técnicas, seja de cultura, de lazer, de esporte. Eu acredito que o futuro da política ele tem que passar por um compromisso com as políticas públicas para a juventude. E eu acredito que o futuro da política ele passa justamente por esse amadurecimento, essa transição que estamos sofrendo. Não vai ser uma ruptura de vez, mas cada vez mais nós vamos ter representantes mais dignos, é o que espero, é o que eu acredito. Eu sou otimista, e digo sempre, as pessoas que estão desiludidas, eu participei de 2 eleições em que estive falando justamente de esperança, de expectativa, de sonhos, de projetos, e falei com muitas pessoas desiludidas. E quanto mais a pessoa está desiludida, mais é fácil para ela votar nos mesmos modelos que às vezes não deram certo. Eu acredito que a gente tem sim que acreditar, que a gente tem que avaliar, e de repente, se você que está nos ouvindo achar que ninguém se encaixa no seu perfil, pois avalie muito a possibilidade de você ser candidato. Perfeito. De você ser candidato. Não é dizer, nada presta. Pô, se nada presta, e você? E você? Então, eu acredito sim que nós temos que ter esperança
discutir a boa política, avaliar o perfil. Não é, por exemplo, eu lembro que em uma campanha que participei, a minha esposa estava na frente da casa e chegou um candidato numa grande caminhada com meio mundo de cabo eleitoral, pegou na mão dela e falou, vote em mim. Ô mestre, se fosse fácil assim, né, só vote em mim. Não, não é assim, tem que passar por uma discussão. Cara, eu apresento isso, eu quero te ouvir e tal, minha proposta é essa, se eu for eleito eu tenho como ir nessa direção. Ou seja, tem que ter uma discussão, tem que ter uma explanação. E além de tudo, avaliar o perfil dos candidatos. Então eu acho que o perfil do novo político, ele passa por uma perspectiva de juventude, de compromisso e de discussão. Eu quero... O que você diria? Eu vou citar um caso aqui, um nome, tá, Flávio? Desculpa. Lindbergh Faria. Quem é Lindbergh Faria? Deputado no Rio de Janeiro, líder estudantil, senador, senador, líder estudantil, pensava bonito, como tudo que nós estamos falando, e hoje está assim num mar de lama terrível. Aonde? Enrolado no Senado com 10 mil processos de corrupção, de desvio e etc. Mas é aquilo que nós falamos. Nós vamos sempre ter bons exemplos e maus exemplos. O Demóstenes Torres, que era uma referência e infelizmente caiu. Mas você vê um Pedro Simão chegar já quase no final da vida e dando sempre demonstrações. Não, sim, quer dizer, é Pedro possível. Simão, sim, mas o que você está falando é do jovem. Então, eu me preocupo porque esses jovens, eles não têm formação, eles chegam num cargo desse sem preparo, sem conhecimento, eles vão se corromper pelo poder. Mas você está generalizando. Eu conheço muitos jovens bons, bons, sabem discutir a política, entendem a política melhor do que muita gente velha. Não tenha dúvida. Eu conheço muitos jovens bons. Olha só. Só que me fala um que entrou e que continua bom. Aí é que tá. Rodrigo, de São Paulo. Olha, eu acredito muito na política do Randolph, lá de Amapá. Perfeito, perfeito. Eduardo Suplicy me lembra desde menino. Eduardo Suplicy é dislexo. Qual é a Aquele sua... é o maior erro que São Paulo tem, chama Eduardo Suplicy. Deixa eu reforçar bem que é a fala do Marco Aurélio. Mas não faz nada. O cara não faz nada, ele vai ser corrupto como? Professor, qual é a linha então, professor? Deixar então de votar? Eu quero fazer então, professor, que ele me diga alguma área, qualquer campo de saber que não tem o bom e o mau. Não, todos os campos têm o bom e o ruim. Perfeito. Só que o político, você não adianta você querer colocar o jovem, que a maior desculpa que todo mundo tem aqui nesse país se chama a ditadura acabou com o sonho. Só que já passou mais de uma geração da ditadura. Então, só terminando, Jorge, só terminando. Enquanto não tiver educação e preparo, não adianta querer botar jovem que não vai mudar nada. Mas, professor, para destruir um sonho, se destrói em um dia. Para se construir em um século, camarada. Uma geração. Então, essa questão aqui, só um pouquinho aqui. Com relação ao futuro das políticas, você falou assim, que a pessoa precisa se mostrar para a sociedade, mas também é o seguinte, precisa entender a sociedade. Ok. Esses movimentos que eclodiram no Brasil, né, de junho passado, essa revolta popular que aconteceu, mostrou para nós do PT, o que ela quis dizer para nós? Olha, eu sei que vocês podem fazer mais, mas não foi para isso que vocês estão fazendo que eu escolhi vocês. Muito interessante. Nós queremos mais. Não foi só para o PT, não. Não, para o PT, para nós do PT. Política toda. Para nós do PT, a leitura nossa foi essa. Quer dizer, vocês têm condição de fazer muito mais. Tem quadro para isso. Por que vocês não fazem? Então é preciso que as novas lideranças passem a entender melhor a sociedade, a grita social, a necessidade da sociedade. O jovem, por exemplo, quem vai entender o jovem? Você não pode associar o nome do jovem a despreparo, o nome do jovem a puerilidade, nem sempre é isso, sabe? O jovem, ele precisa participar da sociedade. Inclusive, nós que estamos aqui, muitos dos nossos pensamentos que hoje nós temos foram construídos quando a gente era jovem ainda. Perfeito. Então, essa história aí eu não concordo. Agora sim, é preciso entender a necessidade da sociedade, é preciso que a sociedade possa também interagir com esse processo de amadurecimento político para que aí as novas lideranças sejam formadas e o país tenha